Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos para a terceira rodada aqui da final do Skilling Open 2020, primeiro dia. E a gente tem aqui então na primeira rodada a vitória de Magnus Carlsen, na segunda rodada uma reação de Wesley So. E agora vamos dar uma olhada na terceira rodada, Magnus Carlsen de brancas. Abre com o peão da dama mais uma vez, cavalo em F6, C4 mais uma vez, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3 igual na primeira partida, mas aqui ao invés de C5, se eu não me engano, foi jogado na primeira rodada, bispo B4 agora pelo Wesley So. Dama em A4 cheque, perdeu peça. Não, ainda não, no começo da partida, calma, né, calma. Cavalo C6 aqui cobrindo o cheque, né, defendendo agora o bispo. E aqui A3 atacando o bispo. Bispo por C3, cheque, B por C3 e roque simplesmente pelo Wesley So, colocando o rei em segurança. E agora o Magnus Carlsen faz aí o lance bispo G5, cravando o cavalo. H6, o Wesley So desafia aí o bispo do Magnus Carlsen, o Magnus Carlsen recua tranquilamente aí o bispo para H4, e agora bispo D7, o Wesley So vai ameaçando alguns ataques descobertos aqui, até mesmo, quem sabe, capturar um peão aqui em D4, né? Então dama C2, colocando simplesmente aí a dama em segurança, e o Wesley So agora joga com o cavalo em A5, pressionando o C4. O cavalo aqui em A5 sem um peão na coluna B é um bom cavalo, né? Às vezes, né? Nesse caso, né? Porque ele sai da frente do peão da coluna C, ataca em C4 e não tem nenhum peão para expulsar ele daí. Então ele está fazendo um papel importante. Não é sempre que o cavalo no canto, na maioria das vezes o cavalo no canto é indesejado, né? Mas nesse caso aqui ele está fazendo um papel importante. Mas nessa posição, pessoal, o Magnus Carlsen faz um lance completamente inesperado, assim. Que lances que a gente pensaria em fazer aqui, né? C por D5, E4 já é bem ousado, né? Talvez E3 para jogar um bispo D3, opa, aqui cavalo em A5, né? Talvez E3 para jogar um bispo D3 e dar roque, né? Ou troca aqui primeiro e depois E3, né? O Magnus Carlsen não, ele já joga G4 aqui, partindo para o ataque na ala do rei, deixando o peão de C4, e o Wesley So assustado aqui faz o lance G5, que tá certo, tudo bem. Aqui qual que é o ponto todo, né? Será que ele poderia jogar cavalo por C4? Poderia, mas ia ficar complicada a coisa. Depois de G5, por exemplo, cavalo em E4, poderia seguir com G por H6, atacando a dama, e depois de F6, H por G7, atacando a torre, e depois de torre em F7, cavalo E5, atacando a torre e o bispo. O peão não pode capturar o cavalo, senão está caindo a dama, e aí poderia seguir cavalo aqui por E5, D por E5 e torre por G7. A gente teria ainda assim uma posição equilibrada, né? Mas bem maluca. O Wesley So preferiu não jogar tudo isso e jogou simplesmente aqui G5, né? Sai com esse bispo daí. Então a partida seguiu com o bispo G3 e agora cavalo em E4 aqui pelo Wesley So, né? Colocando pressão no bispo. Agora H4 aqui, o Magnus Carlsen quer abrir a coluna H, quer atacar o rei adversário. Continua deixando aqui em C4. Aqui o Wesley So capturou o bispo primeiro, o cavalo por G3, F por G3, G por H4 e torre por H4, mantendo a coluna H aberta, né, e ameaçando agora o peão de H6, rei G7 pelo Wesley So, protegendo aí o peão de H6, né. E aqui o Magnus Carlsen vai para o lance G5, né, então aqui tentando realmente abrir aí a posição do adversário. Torre em H8, o Wesley So vai se segurando do jeito que pode. Cavalo em E5, avançando com o cavalo, a gente vê que qualidade agora desse cavalo do Magnus Carlsen no centro, a posição é difícil. O Wesley So faz cavalo por C4 na tentativa de trocar o cavalo forte aqui do Magnus Carlsen. Mas o Magnus Carlsen vai para uma sequência muito firme agora, G por H6 cheque, rei F8. E aqui é uma posição onde os dois jogadores já perderam bastante tempo, apesar da gente estar aqui apenas no lance 18. Dos 15 minutos, o Magnus Carlsen já sobrou 4 só. E para o Wesley So tem 5 minutos. Cada lance eles ganham 10 segundos de acréscimo, né? Mas já está apertado aqui para começar a pensar, né? Aqui com mais tempo, talvez o Magnus Carlsen jogaria o lance Dama C1. Ele faz cavalo por C4 aqui. Mas Dama C1 realmente com ideias aqui de botar pressão na posição, jogar uma dama em F4, por exemplo, e jogar colocando pressão aqui em F7, né? E depois subir com a torre. Por exemplo, cavalo por E5, D por E5, bispo C6, dama F4, a dama em E7, mantendo o controle da casa de F6, torre G4, rei E8, torre G7, né? Torre F8 protegendo em H7. Seria uma posição muito forte aí para as brancas, né? Mas aqui com pouco tempo o Magnus Carlsen seguiu com cavalo por C4
e tudo bem, ainda tá boa a posição, mas o Wesley So vai para um lance surpreendente aqui nessa posição. Aqui a gente pensa, recaptura, né? Recaptura, agora sim tá vindo dama C1, dama F6 e vai embora, né? Aqui nada disso, o Wesley So faz o surpreendente dama G5, olha que legal. Ele tá atacando aqui em G3, o que seria cheque, capturando a torre na sequência. Muito legal esse lance do Wesley So, muito forte. Rei F2 agora pelo Magnus Carlsen protegendo o peão de G3 e agora sim D por C4. Então a dama aqui do Wesley So, essa manobra foi boa, né? Porque ela já fica controlando aqui a ala do rei. Dama C1, Magnus Carlsen finalmente joga esse lance, dama em F6, cheque, dama F4. E aqui rei E7, conectando as torres, protegendo a dama. O Magnus Carlsen troca as damas agora, dama por F6, cheque, rei por F6 e bispo G2. Então aqui quem está controlando agora essa diagonal é o Magnus Carlsen, né? O Wesley So ele perdeu uma oportunidade aqui, ao invés de rei E7, de jogar a dama por F4 ele mesmo aqui, cheque, e depois de G por F4, bispo C6, e ele ficaria controlando aí essa diagonal, ou enfim, dá para brigar por essa diagonal, mas ele não fica tendo que se defender, né? Já na variante que seguiu depois de rei E7, aqui depois de dama por F6, rei por F6 e bispo G2, o Magnus Carlsen já tem uma ameaça, né? E aqui se você for defender com bispo C6 agora, você vai ficar com peões triplicados, o que nem sempre é uma boa coisa a se fazer, né? Então torre de A em B8 jogado agora pelo Wesley So, protegendo o peão. Torre em H5 pelo Magnus Carlsen, rei G6 atacando a torre e pressionando o peão de H6. Torre de A em H1, o lance que defende as duas coisas. E agora F5 aqui pelo Wesley So. E o Magnus Carlsen já vai para um lance bacana aqui, G4, o melhor lance da posição, tentando abrir aqui a posição, entregando um peão para partir para cima do rei, ganhar espaço aí, e avançar peão e tentar, enfim, criar situações desconfortáveis aí para o Wesley So. O Wesley So segue aqui com torre em H7, preparando para dobrar aqui para cima do peão de H6. E agora G5 pelo Magnus Carlsen. É a terceira vez que ele joga G5 e que o computador dá como um erro. Todas as vezes que o Magnus Carlsen jogou G5 aqui, depois no final da partida eu volto e mostro todos. O computador considera um erro. Bom, eu gosto desses lances aí. O Magnus Carlsen pelo visto também gosta, mas o computador ele calcula milhões de coisas e não gosta, né? Mas aqui entre humanos, com pouco tempo no relógio, tá ótimo. Agora não dá mais para as pretas se livrarem desse incômodo peão aqui de H6, né? Então a partida seguiu com bispo C6, bispo em F3, bispo por F3, rei por F3 e agora a torre D8. O Magnus Carlsen segue aqui com rei F4, aqui torre D8 também, com pouco tempo no relógio, né? O Wesley So com 3 minutos, o Magnus Carlsen com 2. Aqui um lance muito fera é C5, tentando se livrar do peão dobrado e tentando danificar a estrutura de peões aí das brancas, né? Do Magnus Carlsen no caso. Então torre D8 perde essa oportunidade e agora o Magnus Carlsen vai ganhando a iniciativa. Rei F4, a torre aqui em D5 e agora a torre de 5 em H3. Um lance muito forte que protege a base aí da cadeia do peão e também está direcionando para E3. A partida seguiu com C5, mas agora é tarde demais para fazer esse lance por conta de torre E3. O Wesley So segue com torre D6, mas agora está caindo em C5. D por C5, torre A6 e depois de torre D1 aqui, o Wesley So abandonou, segunda vitória aí de Magnus Carlsen, 2-1 nesse mini-match. A gente ainda tem mais uma rodada, o total são 4 nessa final. O Magnus Carlsen assume a liderança agora na terceira rodada. E aqui, enfim, o Wesley So abandonou porque aqui a posição tá caindo, né? Aqui depois de, por exemplo, torre E7, trazendo mais uma proteção aqui para o peão para capturar em A3, poderia seguir com torre D6, né? Aqui é muita força, ameaçando tudo. E depois de torre por A3, por exemplo, torre de D por E6, e depois da troca das torres rei F7, as brancas vão jogar aqui com rei E5 e vão ficar bem na posição. Tá vindo G6, rei F6, né? Por exemplo, aqui, rei E5, torre por C3, G6 cheque, rei F8, rei F6... E aí não dá mais para segurar o mate, né? Torre H3, G7 cheque, rei G8, torre 8 cheque, rei H7. E aqui dá até para promover, né? Mas o mais rápido mesmo é dar checkmate direto aqui, com torre H8 checkmate, né? Então por isso que o Wesley So abandonou aqui depois de torre D1, mas ele perdeu a mão aqui nesse final. Até aqui tava tudo certo, né? Se ele joga um C5 aqui, tá equilibrado esse final, tem chances para os dois lados, mas a gente vê como... pouco tempo no relógio pesa, né? Eu tava vendo essa partida no Chess Bomb e ao vivo, e um das pessoas lá de outro país comentou: nossa, o
o Wesley So é ruim mesmo de finais. O Wesley So é um grande jogador de finais, um dos melhores jogadores do mundo de finais. Mas aqui, pessoal, a gente tem que considerar que eles não têm tempo aqui de calcular, né? Final precisa de muito tempo, muito foco, muita concentração para você fazer ali o lance certo, a sequência certa, né? Encontrar as ideias ali da posição e tudo mais. Então, foi isso que aconteceu. Agora vamos olhar essa curiosidade aí do... O pessoal tava brincando que G5 virou a casa do Triângulo das Bermudas e tal. Toda vez que o Magnus Carlsen jogava G5, e olha que ele jogou 3 vezes G5 na partida, é coisa rara, né? Como é que você pode jogar G5 3 vezes? Nessa partida aconteceu. E as 3 foram erro. Aqui G5 o computador não gosta. O computador gosta de um lance como E4, aqui tentando abrir um pouco mais aí a posição. E por D5 e tal. Por algum motivo, né? Eu não vou entrar nessa análise agora, mas a curiosidade é que o computador considera o primeiro G5 aqui como um erro. Cadê o segundo G5 aqui, ó? Vamos achar. Vamos achar aqui. Esse que eu mostrei foi o primeiro ou foi o segundo? Deixa eu ver. Esse foi o primeiro, tá ok. Cadê o G5 de novo aqui? G4, nessa posição torre H7, o Magnus Carlsen faz G5, né? E o computador não gosta. Cadê o terceiro G5? Cadê o outro G5? Ah, o outro G5 foi das negras que achou um erro. Ah, tá, o outro G5 foi das negras. Então esquece o que eu falei, não foi jogado G5 3 vezes aqui. Foi jogado G5 2 vezes pelo Magnus Carlsen, foi um erro. E a vez que o Wesley So jogou G5, o computador também achou que foi um erro aqui. Ele prefere D por C4, o computador, né? E aí depois de G5 jogar assim mesmo, jogar dessa forma assim. E aí jogar um cavalo B3 e tal, o computador gosta dessa linha, né? Então o primeiro G5 foi um erro, o segundo G5 do Magnus Carlsen o computador também não gostou, e o terceiro G5 aqui o computador também não gostou desse lance. Aqui o computador prefere Rei G3. Rei G3, aqui o computador acha que esse lance aqui é o melhor lance da posição, né? Mas fica aí só a título de curiosidade essa questão aí dos 3 G5 da partida, dos 3 erros, né? Mas é isso, 3-2 pro Magnus Carlsen, a gente segue cobrindo aí essa final do Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!